E o presidente Lula mentiu para o fundador da Microsoft, Bill Gates. No encontro com Bill Gates em Nova York, o petista afirmou ter tirado 24 milhões de brasileiros da fome em apenas 8 meses do seu governo em 2023. No evento, há uma semana, Lula recebeu um prêmio pelas políticas de combate à fome e à pobreza executadas durante seus 3 mandatos na presidência da República. Que em 2014, o Brasil foi considerado pela FAO um país que tinha acabado com a fome. Nós voltamos em 2023, encontramos 33 milhões de brasileiros em situação de fome. Em apenas 1 ano e 8 meses, nós já tiramos 24 milhões de pessoas em situação de pobreza. E até 2026 nós vamos definitivamente acabar com a fome. Bolsa Família, ele é o carro seguro. Além disso, nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira. Estamos crescendo além do que um especialista do mercado e estamos aproveitando o crescimento do produto interno bruto para aumentar o salário das pessoas que ganham menos. E isso tem feito com que haja uma frase que eu costumo utilizar no Brasil, curso de economia que eu fiz no meu mundo dentro de uma fábrica. A minha teoria é o seguinte, é que muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria, significa derrotista. Ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa... Bom, deixa eu trazer aqui alguns fatos. No vídeo, Lula cita que o Brasil saiu do chamado mapa da fome durante o seu 2º mandato, em 2014, conforme dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que reincluiu o país neste mapa em 2019. Os dados, no entanto, são controversos e variam de acordo com a metodologia de cada pesquisa. Para a FAO, por exemplo, a insegurança alimentar grave atingia entre 2020 e 2022 aproximadamente 10% da população. O número corresponde a 21 milhões de brasileiros, enquanto que de 2021 a 2023 afetou aproximadamente 7% dos brasileiros, ou pouco mais de 14 milhões de cidadãos. Já para a pesquisa divulgada pelo FGV Social, em 2022, com base em dados do Instituto Gallup World Poll, a insegurança alimentar atingiu 36% da população brasileira, cerca de 77 milhões de pessoas, em 2021. Bom, Silvia, a gente trouxe aqui essa conversa, esse bate-papo do presidente Lula com o dono da Microsoft, Bill Gates, e aí Lula dizendo que tirou 24 milhões de brasileiros da fome em 1 ano e 8 meses de governo. A gente traz aí alguns dados, algumas pesquisas, alguns institutos, mas ele não cita absolutamente nenhuma fonte para dizer de onde ele tirou esses 24 milhões de brasileiros que saíram da fome em 1 ano e 8 meses no seu 3º mandato. Prefiro não responder de onde ele tirou esses dados, Paula. Olha só, tá tudo errado nesse vídeo. Ele mente. 24 milhões de pessoas saíram da linha da situação de fome em 1 ano e 8 meses do pior governo que o próprio PT já produziu. O próprio PT já produziu, porque o Lula compete e aparentemente deve vencer os piores anos de Dilma Rousseff. Embora os números, o cenário macroeconômico não seja tão ruim, sobretudo em relação ao desemprego, quanto o de Dilma Rousseff, nós estamos com esse horizonte turvo, fechado, cheio de nuvens negras pela frente. Outro ponto, ele diz que muito dinheiro na mão de poucos, olhando no olho do Bill Gates, um dos maiores bilionários do planeta, e o Bill Gates reage como quem não está entendendo absolutamente nada, como nem ele acredita naquela bravataria, naquele papo de boteco, é sempre um papo de boteco. Agora há pouco nós exibimos uma fala dele sobre o conflito, sobre a guerra que está acontecendo do outro lado do planeta, que ele quis se meter sem ser chamado, colocou o Brasil no pior lado da história
Então é uma bravataria o tempo inteiro fora do Brasil. Por que o Lula, essa aqui é uma semana de eleição, por que ele não está fazendo campanha? Já que ele é um grande cabo eleitoral, já que ele tem o caminhão de votos que ele diz que tem, já que ele é tão popular pelo mundo afora como diz que é, por que ele não está aqui no Brasil nessa hora? Por que a fala dele na ONU, na abertura da Assembleia da ONU em Nova York, não repercutiu em nenhum jornal do mundo? Pelo contrário, só um jornal americano destacou e de uma forma crítica, o Washington Post. O Washington Post puxou a orelha do Lula e falou, olha, você não está fazendo o dever de casa, o Brasil está pegando fogo, cadê aquele papo furado seu? Então, é um pária internacional, um anão diplomático, mas não é preciso adjetivar. Basta apertar o play que todos os brasileiros, ao assistir cenas como essa, sabem do que a gente está falando. Todo mundo já entendeu a mentira, a falácia, o engodo que nós estamos vivendo. Um governo que já acabou, mas na cabeça dele, ele acha que vai chegar para um bilionário como Bill Gates e vai falar, nossa economia vive o melhor momento, o Brasil tirou 24 milhões de pessoas da linha da pobreza. Se o Bill Gates fosse um jornalista, perguntaria para ele, quantas pessoas hoje passam fome no Brasil? Provavelmente ele ficaria em silêncio. Pois é, Augusto, aquele clássico vídeo que nós já exibimos aqui algumas vezes, mas sempre é bom, já que de novo o Lula está no exterior falando mentira agora para o presidente da Microsoft, dono da Microsoft, o Bill Gates, a gente traz então aquele vídeo em que ele fala dos 25 milhões de crianças que viviam nas ruas no Brasil. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. É mentiroso compulsivo, né? Ele não piorou com o tempo. Agora, se ele tirou da fome, da miséria, toda essa gente, o Brasil não tem mais, então alguém certamente amando do presidente Bolsonaro, está colocando essa turma toda pelos lugares por onde eu passo, porque eu continuo vendo pobre. Ou vocês deixaram de ver? É uma espécie extinta no Brasil. A Dilma colocou tudo de volta. Pois é, então não estou entendendo. Eles estão lá na esquina de casa, eles estão lá. Passam, mas estão se escondendo do Lula porque eles não querem passar para a classe média. E o Lula transformou o Brasil no único pobre do mundo que só tem classe média. Piotr. Não, vale só lembrar, teve 2 anos de recessão duríssima em 2015 e 2016, no governo de Dilma Rousseff, em que o país, todo aquele grupo de brasileiros que teria avançado um pouco na escala socioeconômica, voltou. E não só por erros de Dilma Rousseff, ela só piorou um quadro que ela herdou do governo Lula, onde você tinha uma bonança internacional, que obviamente era passageira, mas o Lula aumentou o tamanho do Estado, gastava muito, e aí sim, o que a gente viu a Dilma fazer lá em 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, o Lula está fazendo agora. Lula é Dilma 2, agora é a versão de Dilma Rousseff de novo no Palácio do Planalto.